A paz do Senhor, irmãos e irmãs, povo de Deus. Aqui é o evangelista Roberto Rocha. É com muito prazer, com muito amor, com muita honra que eu estou fazendo esses estudos. São estudos de maneira simples, de fácil entendimento, para que você entenda melhor o plano de salvação, tá bom? Nós aprendemos nos últimos dois estudos. O primeiro foi sobre tricotomia, que nós somos divididos em três partes, lembra disso? Três partes são o corpo, o espírito e a alma. Nesse estudo de tricotomia, nós aprendemos que quando morremos nesta vida, o nosso corpo volta para a terra e o espírito de vida dado por Deus volta para Deus, não é? E que a alma eu deixei no ar, naquele estudo, para onde a alma iria. No segundo estudo, nós falamos para onde a alma ia. Lembra disso? Eu expliquei que Deus criou um lugar chamado Sheol em hebraico, ou Hades em grego, que é dividido em duas partes, ok? Uma das partes são para os salvos e a outra parte é para os não salvos. Nós aprendemos nesse estudo que esta parte que é para os salvos, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi levada para debaixo do trono de Deus no terceiro céu. Lembra disso? Então, e antes, essas duas partes ficavam no centro da terra, tá? E nós vamos aprender num estudo futuro o que eu estou te dizendo agora sobre estar no centro da terra, tá bom? Mas o importante é que você mantenha em sua mente que essa parte que são dos salvos foi removida deste lugar e foi levada para debaixo do trono de Deus na época em que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o plano do Senhor, ok? E você deve estar se perguntando agora, ok, se a alma vai para um desses lugares que foram criados por Deus, ok? Deus os criou, tá? Aonde é que Satanás está nessa história? Porque o que acontece é que muita gente fala de inferno aqui e ali, e o mundo ensina que inferno é um lugar onde Satanás tem o seu trono, aonde ele recebe as almas daquelas pessoas más que morreram e foram para o inferno, e ele maltrata elas, essa coisa toda. Não é verdade, isso não é bíblico, tá? Deus, na sua soberania, no seu entendimento, no seu amor, na sua grandeza, na sua justiça, Ele, ao criar as suas criaturas, todas elas têm um motivo, um destino, né? E o homem em si é criada à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, Yahweh, nosso Senhor, Jeová, né? E dizendo isso, eu quero que você entenda que esses dois lugares foram criados com um propósito de espera, tá? Porque existe ressurreição dos mortos, como é ensinado na palavra. Existe duas ressurreições dos mortos. A primeira é para os salvos e a segunda para os não salvos, ok? Nós aprendemos lá no segundo estudo um pouquinho a respeito disso, tá? E a primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja, que vai acontecer em breve, essas pessoas que já morreram antes do arrebatamento, elas estão no paraíso, que está debaixo do trono de Deus. E os que não aceitaram Jesus Cristo, que não quiseram saber de Deus, quiseram levar uma vida aqui de qualquer maneira, na carne, esses estão no lugar de tormento, que acabou sendo mantido o nome de Hades, que está lá no centro da terra, tá?
Nós também aprendemos que tem um abismo que divide esses dois lados. E a respeito desse abismo nós vamos aprender em outro estudo. O que está lá, por quê, né? Então, nós aprendemos tudo isso. Então você deve estar se perguntando, então aonde está Satanás? Ok? Satanás, irmãos, ele foi expulso do céu. Ele foi criado por Deus, era um arcanjo maravilhoso, né? Ele tinha uma responsabilidade grande pelo louvor a Deus. Ele era o arcanjo, o chefe da guarda. Ele era, como diz a palavra. Só que ele começou a desenvolver um coração maldoso. E nesse desenvolver do coração maldoso, ele conseguiu convencer 1/3 do céu, 1/3 dos anjos do céu a seguir ele. E se nós analisarmos que a Escritura diz que são milhões, milhares de milhares e milhões de milhões, né? A quantidade de anjos é muito. E 1/3 foi enganado por ele. Comprou a sua ideia de querer ser mais do que Deus. Ok? Só que Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, onipresença, Ele é o Criador. Ele sabe de tudo em você, em mim. Mesmo antes da gente pensar em falar, Ele já sabe o que você vai fazer. Ele já sabe o que você vai falar. Então, é muito importante que nós entendamos isso, porque existe uma guerra muito grande travada entre o reino do mal e o reino de Deus, que somos nós, ok? Então Satanás não está no inferno, não existe inferno ainda, tá? A gente vai entender isso, fica tranquilo, fica comigo aqui, tá bom? Na realidade, Satanás, ele vive aqui, aonde nós estamos, e existe um limite para ele até o 2º céu, tá? Então, você vai perguntar, mas o que é isso de 2º céu? Nós aprendemos nos outros estudos sobre o 3º céu, lembra? No 2º estudo, a respeito da onde a alma ia, eu comentei a respeito do 3º céu, que é onde Paulo foi. Ele foi, na realidade, arrebatado, teve uma visão, e ele não sabe explicar se foi no corpo ou fora do corpo. Ele só sabe que a glória estava tão grande que ele foi e viu coisas inefáveis que a nenhum homem é permitido nem falar, não é? Então, nós aprendemos isso, que existe um 3º céu onde Deus habita. Se existe um 3º céu aonde Deus habita, então quer dizer que existe o 2º e o 1º, correto? Nós aprendemos na palavra que o 1º céu é aonde nós estamos, tá? É todo o firmamento, é este céu azul. Tudo que nós vimos aqui é o 1º céu. Já o 2º céu ele é espiritual, porque nós não conseguimos ver, tá? São as regiões celestiais. E isso nós vamos aprender um pouco mais adiante, tá bom? Mas vamos entender um pouco mais sobre este inimigo nosso, porque ele não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, tá? Ele é inimigo da humanidade. Quanto mais ele conseguir levar com ele para o inferno que vai ser inaugurado ainda, ele vai fazer, tá? Então, como aconteceu isso? Olha só o coração dele. Isaías nos ilustra isso no seu livro, no capítulo 14, no versículo 12. Quer ver? Vamos ler. Diz assim: como caíste desde o céu, isso Isaías, né, ilustrando a queda de Satanás. Ó Lúcifer, olha só, era o nome dele, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que
debilitava as nações, né? No versículo 13 diz: e tu dizias no teu coração, olha só, o que Satanás, o que Lúcifer dizia em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Olha só que audácia desse anjo. E no versículo 14 ele diz: e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Só aí o Senhor, na sua justiça, na sua soberania, ele expulsou Satanás e seus comparsas. 1/3 dos anjos do céu deixaram-se levar por esse cretino. E ele foi jogado aqui nesta terra, ok? É verdade, a terra já existia, ok? Antes de ser organizada para a humanidade, tá bom? Então, esse é um estudo que eu vou fazer separadamente, mas no futuro, sobre o que, como era aqui antes da organização dos 7 dias que trouxe a humanidade, tá bom? Mas, vamos falar, precisamos entender que ele foi jogado aqui, e ele ficou vagando com todos esses 1/3 de anjos, né? Até que longos tempos depois, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, Yahweh, colocou em prática o plano, o início da humanidade. E é o que vemos lá no início de Gênesis, né? Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, nós aprendemos que a terra era sem forma e vazia. Se a terra é sem forma e vazia, é porque já existia, certo? Então, vamos pegar os detalhezinhos. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha só, trevas quer dizer maldade, quer dizer o mundo das trevas, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, pairava, preparando a terra para o seu novo nascimento, tá bom? O Espírito Santo é que prepara a pessoa para o novo nascimento. Mantém-se em si, o seu coração, tá bom? E então, o Senhor criou a terra, organizou a terra em 6 dias. E em 7 dias ele descansou. No 6º dia ele criou o homem. E Satanás usou de entrar no jardim do Éden. Ele é um espírito que não vagueia por todos os lugares. E como um anjo, ele foi lá e conseguiu enganar Eva, que Adão deixou-se levar também, e entrou o pecado no mundo. A partir daí começou uma batalha grande, tá? Uma batalha muito grande entre Satanás e a humanidade, tá? É uma guerra constante. Quanto mais pessoas Satanás puder levar para o inferno com ele, que é para onde ele vai, porque ele já está condenado a ir para o inferno, ok? Com todos os seus e com todos aqueles que não aceitaram, que não foram salvos. Então, isso é o que ele vai fazer, e isso é o que ele está fazendo, tá? Mas aonde é que está Satanás na realidade? Vamos ilustrar isso aqui, tá bom? Vamos dizer que isso daqui seja o nosso globo, a Terra, né? O planeta Terra. Ok? Aqui é o planeta Terra. Aqui está os mapas.
ok? Veja bem, isso é o planeta Terra, ok? Satanás está no lugar chamado regiões celestiais, tá? É o segundo céu. Como eu sei que existe o segundo céu? Porque Paulo, lá no segundo estudo, você aprende sobre isso, que é sobre para onde que a alma vai, né? O Paulo, nas escrituras, ele nos conta, nos narra um arrebatamento que ele teve, ou uma visão. Ele não sabe explicar, porque a glória era tão grande que ele não sabe se ele era no corpo ou fora do corpo. Ele fala isso na escritura em 2 Coríntios. Então, mas ele diz que ele foi ao paraíso, e isso era no terceiro céu. E se o terceiro céu é onde está o paraíso, né, que foi levado logo após, logo nos 3 dias aonde Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e a Escritura nos ensina que aquele lugar foi levado para debaixo do trono de Deus, nós entendemos que existe o segundo e o primeiro, porque se Deus está no terceiro, acabou, não é isso? Então, esse segundo céu, na realidade, é aqui, ó, tem um limite que nós não sabemos que é, mas sabemos que é em volta da terra, tá? Aonde Satanás, que ele não é onipotente, onisciente, nem onipresente, ele depende de todos os seus comparsas, de todos os anjos, que foram milhões e milhões, a agir na terra para enganar o povo, os governos, os países. Tudo isso que acontece, toda a influência mundana é obra de Satanás, tá? Ele tem um trono no ar, vamos dizer assim, e aqui ele comanda todas as regiões, né? Todos aqui tem um anjo, ou anjos, ou dominações, ou principados, como diz na palavra lá em em Efésios capítulo 6, fala sobre os domínios, os principados, que nós não estamos guerreando contra a carne nem contra o sangue, não é contra nosso irmão, mas é contra a potestade e principados do mal que está nas regiões celestiais, ok? Então, isso daqui é o que acontece hoje. Não existe inferno como o mundo prega, ok? Então, lá em Jó, nós aprendemos isso aqui. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, nós aprendemos que, e num dia, olha lá, capítulo 1, versículo 6, vamos lá. E num dia em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, perante Yahweh, veio também Satanás entre eles, olha só. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, passear por ela. Ok? Essa é uma das escrituras que nos dá base para entender que Satanás está em volta da terra, passeando, e aqui também com todos os seus espíritos imundos, que são os anjos de menos qualidades, né? Que estão em volta de nós o tempo todo, lançando flechas e dardos à nossa mente. Ele trabalha pela mente, ok? Você tem que ter cuidado com isso, tá? Uma de outras provas foi o que Daniel passou. Tá? Muitos ouviram falar que Daniel fez um jejum de 21 dias, certo? Se você não soube, você lê Daniel que você vai entender. Né? Lá no capítulo 10 de Daniel, do livro de Daniel no Velho Testamento, no versículo 2, nós aprendemos que diz o seguinte: o anjo chegou, Daniel já estava fazendo oração, ele fez um jejum de 21 dias, orando para o Senhor, pedindo algo ao Senhor. Então veio esse anjo e falou: não temas, caro Daniel, porque as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, olha só, em que aplicaste humildemente diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao seu clamor, ok? Olha só, vamos lá. No versículo 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia, isso nas regiões celestiais, ó,
O anjo estava passando. Um príncipe, ou seja, um anjo ou uma potestade de anjos encarregadas de influenciar a Pérsia, não deixou ele passar. Olha só. E diz que, no versículo diz que esse reino da Pérsia resistiu ele por 21 dias. Então o arcanjo Miguel, que é o general da armada de Deus, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. No versículo 20 ele fala: por isso eu vim a ti, né? Contudo agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Ele vai ter que voltar pelo mesmo lugar. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Olha só, ele já sabe o que está acontecendo nas regiões celestiais do mal ali, as potestades do mal, os principados já estão se organizando porque ele tem que voltar. Então no versículo 21 diz: antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Ou seja, ele veio trazer a resposta para Daniel de suas orações. E nessa batalha não tenho ajuda contra eles, senão o príncipe. Então ele está dizendo aqui que ele vai deixar a palavra, ele vai deixar o que tinha que falar, e depois ele vai ter que retornar, só que ele não tem ajuda contra aqueles que vai estar no seu caminho, a não ser só um: o príncipe celeste de Israel, que é o arcanjo Miguel, ok? Então, esta escritura nos dá base para que nós entendamos que existe uma guerra constante, ok? Satanás, ele está ao nosso derredor, como a escritura nos diz lá em Pedro, não é? Ele está ao derredor querendo nos tragar, ok? Eu talvez tenha dado a escritura errada, mas é porque deu branco aqui. Mas tem uma escritura que diz que o Satanás está ao derredor buscando tragar aqueles que der uma brecha, ok? O que é uma brecha? Uma brecha é exatamente o fato de você, se você tem Jesus, você precisa estar buscando todo o tempo ao Senhor. A sua vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos que Jesus nos dá em sua palavra. Ali, quando nós começamos a caminhar na santidade, que o Espírito Santo que vem habitar em nós logo que nós aceitamos Jesus Cristo, ele é o que nos dá força. Então, nós passamos a caminhar e a guerrear ao mesmo tempo. As caminhadas são se afastando das flechas e dardos que Satanás joga em nossa mente, para que nós possamos mentir, para que nós possamos odiar, para que nós possamos cair com adultério, com enganos, com um monte de coisa. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura. Nós deixamos de ser de Adão e passamos a ser de Cristo, tá? A nossa posteridade agora, a nossa nova vida tem um rei, tem um Senhor, que é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o segundo Adão que veio resgatar. Ele é através de Adão nós morremos e através de Cristo nós vivemos, tá? Para a vida eterna. Então é muito importante que vocês entendam isso, entendeu? Que o inferno vai acontecer, e é isso que eu vou trazer no próximo estudo, explicando um pouquinho a respeito do inferno, quando que vai acontecer o inferno, aonde as pessoas que vão para lá, quem vão ser os primeiros que vão entrar lá, tudo isso está na Escritura,
É maravilhoso a Escritura. Você precisa ter essa gana de querer aprender, ok? Tá escurecendo, eu não sei se vocês já... Entendeu? Eu não sei se ficou bom o vídeo, mas eu vou dar uma olhada e se ficou bom eu vou postar. Se não, eu vou fazer um outro do mesmo assunto, com claridade boa, para que todos possam ver e entender, né? A paz do Senhor, fiquem com Deus, tenham uma vida abençoada no Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa mensagem no nome do Altíssimo. Amém.